Se eu me humilhar diante do teu altar. Hoje nós vamos continuar no tema, né, de vida abundante. Lá de João 10, versículo 10. Você já sabe de cor esse versículo, mas nós vamos ler novamente. João 10, 10, que diz aí na sua Bíblia: o ladrão vem somente para... João 10, 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu estava lendo esse versículo, amados. Hoje eu não vou contar uma história engraçada, porque hoje eu quero já realmente entrar na palavra. Mas se o Espírito Santo me der alguma história, eu conto para vocês. Amém, queridos? Eu estava orando sobre esse versículo, e é muito interessante que Jesus, antes de falar de vida abundante, ele fala sobre as ações do inimigo. Então a gente precisa ter muito entendimento muito claro que a nossa vida abundante também depende de uma guerra travada contra o inferno. Então, antes de Jesus falar de vida abundante, ele aponta algumas ações do mal. E ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem aqui já foi assaltado alguma vez? Ok. Você lembra como você estava quando você foi assaltado? Você estava como? Fala aí, como é que você estava? Distraído. Queridos, preste atenção no que nós vamos chegar de conclusão aqui. Você estava distraído. Outra pessoa que foi assaltada, você estava como? Dormindo. Entraram na casa. Falando no celular. Trabalhando. Aí os caras entraram e roubaram. Muito bem. Quem aqui já foi furtado? Teve a carteira furtada. Você não percebeu? Alguém veio e tirou a carteira. A bolsa, né? Aquele negócio, carteira dentro do ônibus. Você distraiu, alguém foi lá e tchum. Ou passou a gilete na bolsa, né? Tem gente que faz isso. Ok. Então você entende que tem um método para o ladrão se aproximar. Sim ou não? A casa que tem cachorro bravo, o ladrão vai preferir a que não tem. A casa que tem cerca elétrica, o ladrão vai preferir a que não tem, porque ele sabe que aquilo ali vai dar trabalho. Ele vai ter que fazer uma engenharia para poder arriscar sua própria vida. Então, querido, na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Mas ele dá para o ladrão, ele já dá um nome, né? Um ladrão, um roubador e um destruidor. A maioria daquilo que nós fomos roubados, ou foi destruído na nossa família, ou nas nossas vidas, ou que foi roubado, ou que foi até morto, a gente não estava bem preparado, a gente não estava bem cercado, a gente não estava bem protegido, a gente possivelmente estava distraído. E antes de roubar, matar e destruir, o diabo faz uma coisa normalmente: ele te confunde. Ele sabe que se ele chegar perto para você como ladrão, porque ele é um ladrão espiritual, ele é um assassino espiritual, ele é um roubador espiritual, que depois isso também vai para o campo material. Mas se ele chegar para você e você identificar que é ele, você já vai ter discernimento e você vai se proteger. Às vezes, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava na porta eu dei seta para entrar na garagem, abri o portão. Quando o portão levantou, um carro que vinha descendo passou. Eu estacionei do outro lado da rua, com o farol apagado. Deixei o portão, porque era noite. O portão levantou. O carro que havia passado meteu a ré e começou a subir cantando pneu. Falei, e agora? Joguei o carro para dentro da garagem, fui ralando o carro na parede da garagem. Fechei o portão. Os caras cantaram o pneu e foram embora. Eles vieram quase em cima do meu carro, porque ali eles iam me abordar. Eu tive uma defesa, eu consegui ainda sair daquela situação, porque eu estava atento àquele carro que descia. Eu vi ele pelo retrovisor. E quando eu entrei, fechei o portão, deu tempo, peguei a parede e quase que o portão pegou no carro. Mas graças a Deus, eu não estava desatento.
Graças a Deus. Porque o diabo, ele vai pegar você no momento onde ele joga uma confusão para você se distrair. Ele joga uma circunstância para você se distrair. Ele arma uma situação para você ser enfraquecido espiritualmente, enfraquecido na fé, enfraquecido na oração. Então ele vai criar uma situação para você baixar guarda, para você perder o campo de visão, para você tirar a cerca da sua vida. Ele vai criar uma situação. A gente falou, por exemplo, esses dias, não sei se você se lembra, sobre Jeremias. A Bíblia começa, a Bíblia começa dizendo, não Jeremias, perdão, sobre Jó. Você sabe uma parte da história de Jó, sim ou não? Jó foi aquele que perdeu tudo: os bens, a família, os filhos, a saúde. E o que aconteceu com Jó de interessante? A Bíblia diz que ele era íntegro e reto, se apartava do mal, sacrificava pelos seus filhos. Vai que um filho meu pecou, então ele já ia lá, oferecia o sacrifício por ele, pelos filhos. Era um homem íntegro, reto. Satanás vai até Deus dizendo: olha, Deus pergunta para o diabo: você viu meu servo Jó? Tem ninguém como ele, o cara é 10. Aí o diabo fala: é lógico que ele te serve, ele te ama, porque você põe a sebe, você protege, tem uma cerca em volta dele. Mal sabia o diabo que a cerca já não estava lá. Porque Jó diz assim depois: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. A brecha de Jó é porque ele só conhecia Deus de ouvir. Então havia uma cerca caída na sua vida, que possibilitou que Satanás conseguisse entrar. Então, querido, eu preciso saber quais são as cercas abertas da minha vida, que o ladrão, o roubador, o destruidor pode acessar. Sempre tem uma cerca, e a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para saber qual é essa cerca. Eu quero viver uma vida abundante, mas para eu viver uma vida abundante eu preciso parar de ser roubado. Sabe, é igual uma empresa que o dono está ralando para trabalhar e os funcionários estão desviando mercadoria. E o empresário estuda, se capacita, vai atrás de cliente e tal, e funcionários aqui desperdiçando as coisas da empresa. Parece que quanto mais o dono trabalha, mais as coisas dão errado, e não percebe que dentro da própria organização tem alguém boicotando. É igual a igreja, o povo trabalhando para ganhar vidas, e outros trabalhando para tirar as vidas da igreja, falando bobagem, dando mau testemunho, prestando desserviço ao reino de Deus. É a mesma coisa, a gente ralando, evangelizando, ganhando vidas, e outros falando para as pessoas irem embora. Não, igreja é tribal, não precisa frequentar a igreja para ser do reino de Deus. O evangelho segundo Satanás. Porque não tem como não ser reino de Deus, não ser igreja, e igreja não ser reino de Deus. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Paulo diz assim: não deixeis de congregar-vos, como alguns fazem. Muita gente com a sua própria consciência querendo evangelizar os outros. A gente só evangeliza pela palavra de Deus. Ela é a única maneira de eu evangelizar e de alcançar uma pessoa. Mas assim, então antes eu preciso saber onde eu estou sendo roubado, senão eu nunca vou viver vida abundante. Quem está me acompanhando? Amém? Estou tentando ser muito rápido nessa introdução, para a gente entrar aqui realmente aonde nós vamos subir degraus hoje. Diga para o teu irmão: nós vamos subir degraus. Amém, queridos? Mas eu preciso saber aonde eu estou sendo roubado. Você tem coragem de falar isso? Você sabe aonde você foi roubado? Aonde foi destruído? Onde alguma coisa na sua vida morreu? Você tem condição de... Você tem coragem de admitir isso, irmão? Você tem coragem? Pergunta aí pro seu irmão, que está com cara de paisagem. Tem coragem? Porque toda vez que a gente chega perto de Deus, a gente se conhece. Moisés chega perto de Deus, e Moisés teve um encontro com o próprio Moisés. Ele se achava ainda alguma coisa, de repente ele chegou ali, Deus falou: tira a sandália do seu pé, Moisés. Tira as sandálias. Seja humilde. Se conecta. Essa terra é santa. Não é aquela terra do Egito, essa terra é santa. Essa terra aqui eu estou prometendo, eu prometi para Abraão, e você vai levar meu povo para conquistá-la.
Toda vez que a gente chega e se aproxima de Deus, a gente tem um encontro com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. E aí a gente vê as nossas falhas, por causa da santidade de Deus. Quanto mais perto da santidade, mais eu vou me sentir pecador. E aí eu vou ver quais são as áreas da minha vida que o ladrão está roubando, que o destruidor está destruindo. Quem está me acompanhando? Amém, querido? Por isso que eu preciso me aproximar de Deus, sem nenhum tipo de obstáculo. Para você ir para a igreja, você precisa ser anjo. Para ir para a igreja, precisa ter evangelho segundo o diabo. Tem como, irmão? Isso é legalismo. Isso é legalismo religioso. Jesus não veio aqui para nos dar leis. Ele veio para ensinar o sentido correto da lei. Amém?